sua saúde é o nosso alvo. Somos a Clínica Vitale. Atendimento humanizado, a melhor estrutura e o conforto que você e a sua família precisa. Somos uma clínica de imagem com especialidades médicas completa. Exames com equipamentos de última geração, com imagens 3D e profissionais qualificados. Nós da Vitale cuidamos de tudo para que você tenha o melhor atendimento em saúde de Porangatu e região. Clínica Vitale, Avenida Pedro Pereira Cunha. Agende sua consulta pelos telefones 3362-8658, WhatsApp 986339247. Vitale Saúde. Vitale Saúde. Somos a Rede Serra Azul, a maior rede de comunicação do Norte Goiano e Sul do Tocantins. Tudo começou em 1990 com a Rádio Nova Era FM. O tempo passou, crescemos, estamos inovando cada vez mais. E agora somos Rede Serra Azul, uma empresa de comunicação. Nosso objetivo, levar até você a melhor informação, com profissionalismo e o melhor entretenimento, com muitos prêmios e descontração. Para isso, contamos com um time de profissionais dedicados. Nova Era FM, Porangatu, 94,1. Nova Era FM, Barra Rosa, 95,9. Gospel FM, Porangatu, 105,9. TV Serra Azul, Portal Serra Azul. E agora, Nova Era FM, na cidade de Iruaçu, na frequência 99,5. Somos a Rede Serra Azul. O nosso maior patrimônio é você. Cuidar da sua saúde é o nosso alvo. Somos a Clínica Vitale. Atendimento humanizado, a melhor estrutura e o conforto que você e a sua família precisa. Somos uma clínica de imagem com especialidades médicas completa. Exames com equipamentos de última geração, com imagens 3D e profissionais qualificados. Nós da Vitale cuidamos de tudo para que você tenha o melhor atendimento em saúde de Porangatu e região. Clínica Vitale, Avenida Pedro Pereira Cunha. Agende sua consulta pelos telefones 3362-8658, WhatsApp 986339247. Vitale Saúde. Vitale Saúde. Somos a Rede Serra Azul, a maior rede de comunicação do Norte Goiano e Sul do Tocantins. Tudo começou em 1990 com a Rádio Nova Era FM. O tempo passou, crescemos, estamos inovando cada vez mais. E agora somos Rede Serra Azul, uma empresa de comunicação. Nosso objetivo, levar até você a melhor informação, com profissionalismo e o melhor entretenimento, com muitos prêmios e descontração. Para isso, contamos com um time de profissionais dedicados. Nova Era FM, Porangatu, 94,1. Nova Era FM, Barra Rosa, 95,9. Gospel FM, Porangatu, 105,9. TV Serra Azul, Portal Serra Azul. E agora, Nova Era FM, na cidade de Iruaçu, na frequência 99,5. Somos a Rede Serra Azul. O nosso maior patrimônio é você. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa edição do programa Vitale Saúde.
Hoje nós teremos duas participações muito especiais com dois temas importantíssimos. E você que ainda não participou, ainda dá tempo, hein? É só enviar a sua pergunta para o Instagram, né, que está sendo transmitido aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também no WhatsApp da Clínica Vitale, que é o 62986339247. Então, não se esqueça, participe, mande sua pergunta, porque hoje o tema é emagrecimento e diabetes. Nós teremos a participação da doutora Juliette Rocha e também da doutora Cíntia Daiane. Então, mande sua pergunta, participe e convide outras pessoas também para estarem participando do programa. Este programa é um programa em parceria da Vitale, juntamente com a TV Serra Azul. O programa Vitale Saúde está no ar. Cuidar da sua saúde é o nosso alvo. Somos a Clínica Vitale. Atendimento humanizado, a melhor estrutura e o conforto que você e a sua família precisa. Somos uma clínica de imagem com especialidades médicas completa. Exames com equipamentos de última geração, com imagens 3D e profissionais qualificados. Nós da Vitale cuidamos de tudo para que você tenha o melhor atendimento em saúde de Porangatu e região. Clínica Vitale, Avenida Pedro Pereira Cunha. Agende sua consulta pelos telefones 3362-8658. WhatsApp 986339247. Vitale Saúde. Vitale Saúde. Estamos ao vivo aí pelo canal 23.1, a rádio Gospel e também pelas redes sociais da Clínica Vitale. Você seja muito bem-vindo à nossa edição do programa Vitale Saúde. E eu já vou começar aqui, né, mandando um abraço para os nossos seguidores que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. A doutora Carolina Costa. Doutora, muito obrigada pela participação, muito obrigada por esta parceria, né? A Viviane Rocha, Sabrina Ribeiro, Cantinho da Roça, Carolina Medeiros, Tailane, Débora do Vale. Débora, abraço para você, minha amiga do coração. Simone, o Mauro, muito obrigada, Mauro, pela sua participação. Claro, né? A Clínica Vitale é a melhor do norte de Goiás. É isso aí, Mauro. E todos, né, que estão participando. Quero também mandar um abraço especial a toda a equipe da Clínica Vitale, a todos os colaboradores. Vocês fazem a diferença. E hoje é aniversário de uma de nossas colaboradoras, a Jaqueline. Jaqueline, um forte abraço para você. Felicidades. E vamos, né, começar o nosso bate-papo aí. Nós hoje temos a presença da doutora Cíntia Daiane Barbosa, nossa endocrinologista, e também da doutora Juliette Rocha, Glória Noronha, a nossa nutróloga. Elas que estão aqui hoje participando e vai falar sobre um tema muito importante, que é diabetes e obesidade, emagrecimento.
Vou iniciar aqui com a doutora Cíntia, que vai falar um pouquinho com a gente, vai se apresentar primeiro, né, doutora? Fala um pouquinho sobre o seu currículo. A senhora é daqui mesmo, de Porangatu? Boa tarde aos ouvintes, às colegas aqui presentes. Meu nome é Cíntia, eu sou médica, formada pela Faculdade Unir, em Gurupi. Fiz minha especialização em endocrinologia pela ESDAI, em Brasília, e fiz a especialização em nutrologia pela ABRAM, em São Paulo. E atuo aqui em Porangatu, trabalho na Clínica Vitale, tá? Estou à disposição. É isso aí. Doutora Juliette, nossa nutróloga, fala um pouquinho com a gente, né, também sobre o seu currículo. A senhora é daqui de Porangatu? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou, sim, filha de Porangatu, nascida aqui. E para mim é um prazer retornar, né, depois de tantos anos, para poder servir ao município. Eu me formei em Minas, em Patos de Minas, pela Unipam. De lá, eu fiz as minhas especializações em São Paulo, pela ABRAM também, pela Uningá. E estou aqui, atendo aqui em Porangatu, faço atendimentos em São Miguel e também em Gurupi. Certinho. E vamos iniciar aí com nossas perguntas. Tivemos muitas participações. E assim, essa primeira pergunta eu acho que é uma pergunta clássica. É uma pergunta que todo mundo faz. E ela vai ser para a senhora, doutora Juliette. Doutora Juliette, qual o melhor remédio para emagrecer? Existe algum remédio? Conta pra gente. Bom, falar um melhor remédio seria muito difícil, né? A gente conseguir uma resposta, uma fórmula mágica para poder solucionar, né, sanar isso daí, que é uma doença crônica, né, obesidade. E isso faz parte, acredito que 80% do meu consultório. Não há um melhor remédio, mas sim uma junção de mudança de hábitos que pode vir a favorecer esse paciente para poder romper esse ciclo da obesidade. Desde mudanças alimentares, atividade física. E sim, nós temos hoje, graças a Deus, muitas medicações favoráveis para tratar a obesidade. Então, acredito que com esse acompanhamento médico e também multidisciplinar, que vai tratar desde a saúde física, mental, a gente pode sim chegar a esse melhor remédio, né, a uma melhor saúde. Na verdade, a gente tem que escolher o que é o difícil, né? Porque mudar hábitos alimentares é difícil, emagrecer é difícil, ter uma disciplina com exercícios também é difícil. Então, escolha o difícil e foque. É isso. E é uma junção, né, doutora? Não basta apenas, às vezes, a gente ir, né, no especialista, ter ali uma dieta e, às vezes, segui-la, mas não fazer uma atividade física, né, não melhorar ali a questão. Muitas pessoas, às vezes, esquecem de beber água, né? E isso é muito importante. São detalhes que fazem a diferença, né? Sim, com certeza, isso que você falou é essencial. É o básico, né, pessoal? Então, a gente não está falando de uma estratégia difícil, de você ter que comprar medicação mais cara, mas quando a gente se propõe a fazer algo verdadeiramente de forma constante, com disciplina, desde a hidratação, a comer melhor, a dormir melhor, tudo isso vai te favorecer para um resultado final. Certo, e nós temos a pergunta da Maria Heloísa, pergunta para a doutora Cíntia, como saber se eu tenho diabetes? O diagnóstico do diabetes é simples, fácil, né? É acessível, barato. É feito através da coleta de sangue. E nesse exame a gente pode fazer a glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose, que é a curva glicêmica, e a hemoglobina glicada. A glicemia em jejum, o jejum é feito de 8 horas. E se o exame vir acima de 126, já confirma o diabetes. E também através da curva glicêmica, né? O paciente ele ingere 75 gramas de glicose, com 2 horas, dosa novamente a glicemia. Se vier acima de 200, confirma também o diabetes. Temos também a hemoglobina glicada, que é o exame que faz a média das glicemias nos últimos 3 meses. E se vier acima de 6,5, também confirma o diabetes.
Qualquer um desses alterado já é o suficiente para dar o diagnóstico, não precisa ter 2 ou 3, tá? Lembrando também, reforço que o exame, a hemoglobina glicada, ela precisa ser validada, tá? Porque pode ser feito por vários métodos, e daí a gente tem uma entidade, o NGSP, que faz a validação dos métodos. Então tem que ser um exame validado, tá? Então escolher, sempre que olhar no exame, né, se ele tem no rótulo, no rodapé, se tem a sigla NGSP, e procurar também um laboratório de referência, né, de qualidade. Sim, lembrando que a Clínica Vitale, né, ela realiza esses exames, né, doutora? Realiza e é validado. Isso é muito importante. Quero mandar, gente, um abraço aqui muito especial. Acabei de receber uma fotinha aqui no meu WhatsApp da Elisângela, ela que é nossa colaboradora, está de licença maternidade. Um grande abraço para você, para a Cecília, tá bom? Muito obrigada pela audiência, estar aí nos assistindo. Com certeza para a gente é um prazer. E vamos lá às perguntas. Josimeire Benício, ela quer saber da doutora Juliette. Doutora, perdi 25 quilos em 3 meses. Quero perder mais 10, só que está difícil perder. O que fazer? Ela ainda complementa. Você realiza atendimentos? Certo. Então, Josimeire, todo o excesso maior de peso, ele tende a ser mais fácil no início do que, por exemplo, um indivíduo que pesa 68 e quer cair para 65, uma pessoa que está com 100 quilos e vai cair para 80, 70. Então, esse início do emagrecimento, quando a pessoa tem um excesso maior, inicialmente se torna mais fácil sim, depois você vai entrando em um efeito meio que platô. Então, é necessário a abordagem, eu faço sim esse atendimento médico, né, para que a gente possa sanar e colocar estratégias para você estimular de outras formas a perda de peso. Então, uma das coisas que eu observo muito que os pacientes fazem quando decidem, né, gerar o emagrecimento é comer menos e, às vezes, pular refeições que são essenciais. Então, muitas das vezes a pessoa pela manhã come muito pouco, e aí almoça pouco, e quando chega à noite ela tem uma fome maior, né? Aquela fome noturna. Até muitas vezes por estar trabalhando, ocupando a mente, não tem tanto tempo, então ela quer descontar e comer tudo no período noturno. Isso não é interessante, mais interessante que você consiga, mesmo que seja a mesma quantidade de refeições, né, em quilocalorias, mas fracionadas, desde ao acordar até a noite, para que assim você não sobrecarregue no período noturno. Então tem que ter toda uma abordagem, entender melhor o que está acontecendo, como está, né, de uma abordagem individualizada a sua situação para poder te ajudar. Certo. Nós temos aí também uma pergunta da Luciana Oliveira, ela pergunta para a doutora Cíntia. Doutora, tenho 32 anos, já devo fazer o exame para saber se tenho diabetes? Ela não tem nenhum sintoma, doutora. E aí, conta pra gente, ela precisa fazer exames? Ótima pergunta, Luciana. O rastreamento do diabetes, a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda para todos os adultos acima de 45 anos. Independente de fatores de risco, independente do peso, todos adultos acima de 45 anos devem fazer os exames de rastreio para o diabetes. No final do ano passado, a ADA já recomendou esse período de idade para acima de 35 anos. Então, provavelmente, em breve também a gente vai seguir nessa recomendação de adultos acima de 35 anos fazer o rastreio. Para aqueles pacientes abaixo de 35 anos, eles precisam ter fatores de risco para fazer o rastreio. Então, tem que ter sobrepeso, obesidade, sedentarismo, ser hipertenso, ter mulheres, né, com síndrome do ovário policístico, ser tabagista, ser sedentário, vários, porque a maioria das pessoas, 40% hoje, tem sobrepeso, então acaba englobando muitas pessoas. Crianças que nascem com idade gestacional ou pequena para a idade gestacional também devem fazer o rastreio. Crianças ou adultos que têm acantose, que é aquelas manchas em dobras, né, na axila, cervical, que parece sujeira, mas não que é a acantose, também merecem rastreio. Pacientes que têm esteatose hepática merecem o rastreio.
Então, acaba englobando muitas pessoas. Sim, são muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção no nosso organismo, né? E justamente, viu algo de diferente, aí vem a importância de procurar um especialista, procurar um médico, né, de sua confiança para estar examinando e sabendo, né, o que é. Lembrando que a diabetes hoje, ela é uma doença, assim, que existem muitas pessoas, né, que infelizmente têm esse problema e se não tratada, ela pode causar, né, problemas graves futuros, né? Exatamente, Morgana. O diabetes é uma doença muito prevalente, né, crônica, que tem mortalidade alta e a cada 10 adultos, uma pessoa é diabética. Então, a estatística é muito alta. Lembrando que em torno de 50% das pessoas que têm diabetes, elas não sabem que têm diabetes. Não são diabéticas, não sabem. Então, muitos aí estão ouvindo a gente, são diabéticos e não sabem, né? O diagnóstico, ele é muito atrasado, porque é uma doença de poucos sintomas. É assintomático, né? No início, vai aparecer sintomas quando o diabetes compensa ou quando já vem com alguma complicação. Então, o ideal é você fazer o diagnóstico precoce, para iniciar o tratamento precoce, para mudar o desfecho da doença. Certo, estou olhando aqui no Instagram, a gente tem uma participação e justamente essa participação, ela tem mais ou menos o mesmo sentido da próxima participação que nós tivemos, da Ângela Ferreira dos Santos. Ela fala: doutora, tenho 33 anos, peso de 118 quilos e não está fácil emagrecer, pois tenho muita ansiedade. Se tomo remédio para emagrecer, não aguento porque quase todos são para acalmar. Mas ela tem a pressão baixa e aí ela fica com muito sono. Aí ela quer uma orientação, né? O que ela pode estar fazendo. E também a Isabela, ela mandou uma mensagem para a gente, né, no Instagram, perguntando. Ela fala que tem muita ansiedade, tem uma compulsão alimentar. O que ela pode fazer? Certo. Essa questão da compulsão alimentar, primeiro a gente tem que definir bem que o quadro da compulsão, ele é um quadro de saúde mental que tem que ter uma abordagem mesmo, né? Tem inúmeros tratamentos que a gente pode estar beneficiando o paciente. E essa compulsão alimentar, ela é um pouco diferente da fome emocional. A gente tem a fome emocional e a fome realmente do estômago, que é aquela que eu estou verdadeiramente com fome, então eu não fico desejando. A fome emocional, ela já nos traz a vontade. Então, eu vou ficar alimentando aquela vontade de comer determinado alimento, que tendem a ser alimentos mais palatáveis, mais para o açúcar, para o doce, para o carboidrato simples. Então, desde um sanduíche, uma pizza, algo nesse sentido. Então, essa é a fome emocional. A compulsão, você tem uma sobrecarga de calorias associado a isso. Então, uma pessoa, um indivíduo que come ali uma média de 2.000 calorias dia, às vezes ele come 8, 10. Ele não sente o que ele está comendo. Ele vai mais pela compulsão que é desencadeada. Então, isso daí tem que ter uma abordagem individualizada, tem que ser tratado sim, porque não vai mudar muito o cenário, o paciente só fazer uma reeducação alimentar e exercício se ele não tratar a saúde mental. Então, tem que ver, no caso dessa seguidora que perguntou para você com relação ao sono, se às vezes pode mudar o estilo do tratamento, mas isso daí é realmente em consultório. Mas que tem que ser tratado a compulsão alimentar, tem sim, e temos muitos bons tratamentos para isso. Certo. A próxima pergunta agora é para a doutora. Mandar um abraço, né? Um abraço aqui, doutor Tiago, está assistindo a transmissão. Abraço, doutor Tiago, doutora Carolina. Doutora Cíntia, a Camila Godoy, sua paciente, ela mandou aqui uma mensagem. Sou DM1 desde os 7 anos de idade, sou paciente da doutora Cíntia. Ela foi essencial na realização do meu sonho de ser mãe. Cheguei na doutora Cíntia com a glicemia desregulada, né? Então, a senhora conseguiu aí ajudar ela, né? E ela está muito feliz relatando aqui pra gente na transmissão ao vivo. Gente, não é puxando saco não, mas a Clínica Vitale, ela tem uns profissionais excelentes. A doutora Cíntia, pode falar, doutora. A Camila, ela é um grande exemplo. Eu já acompanhava ela antes e ela não tinha filhos. Foi a primeira gestação dela. É diabética tipo 1 desde os 7 anos de idade, né? E daí teve todo um preparo.
ela estava com a glicemia adequada, com a glicemia, a glicada abaixo de 6, que é a recomendação, tudo controladinho. Então, ela engravidou, teve no final da gestação uma pré-eclâmpsia, mas foi contornado. O Gael, que é o filho dela, já está quase para completar 1 aninho. Não nasceu prematuro, nasceu bem, saudável. Inclusive, a Camila amamenta. Olha que coisa boa. Que coisa então, boa. isso é exemplo, né, para pacientes que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2, né, se cuidarem, cuidar do diabetes, que é possível, né, engravidar, ter uma gestação saudável, o bebê nascer bem, tá? Sem complicações. Lembrando que se não cuidar, podem sim ter complicações graves, tanto obstétrica quanto do fetais, né? Então, principalmente diabetes tipo 1 e tipo 2 previamente. Por quê? Aquela glicemia alta no início da gestação já é um fator de risco para causar malformação, tá? E aborto. Então, tem que ter todo um preparo, né, para engravidar, e é possível. E parabéns, Camila. Olha quem está aqui, doutor Tiago. Muito boa tarde, doutor. Ele que veio aqui nos estúdios participar, né, assistir ao vivo a gente aqui. Vamos lá, as próximas participações. A Aniele justamente falando sobre a diabetes gestacional, né? Minha bebê nasceu grande, teve várias hipoglicemias. Tive que usar insulina no final da gestação. Foi muito difícil. Gostaria de saber se ainda tem o risco de ter a doença. Tem algum risco, doutora? Infelizmente, sim. O diabetes gestacional, ele é exclusivo na gestação, mas ele é um fator de risco posteriormente para ter um diabetes tipo 2, né? Então, a recomendação é, após o parto, com 6, 8 semanas, fazer o exame, a curva glicêmica, tem que ser a curva glicêmica, para realmente excluir, para saber se a paciente ainda persiste com diabetes ou não, tá? Então, você tem que fazer o exame e anualmente tem que fazer o rastreio também, porque às vezes ali no exame deu ok, não permanece com diabetes, mas pode desenvolver posteriormente. Então, anualmente tem que estar fazendo o exame de rotina, glicemia em jejum, a glicada, às vezes, né, se for necessário, a curva glicêmica, tá? Certo. Nós temos aí a participação da Thaís Teodoro, que pergunta para a doutora Juliette. Doutora, no pós-parto engordei um pouco mais. Isso, eu acho que isso é assim, normal, né? Comum. Sou ansiosa e amo açúcar. E aí, doutora? Conta pra gente o que ela pode fazer. Não só ela, né? Mas todas as que são mamães aí, recente, né? Ganham um pezinho a mais e enfim. Vamos por partes. A questão do pós-parto realmente acontece muito. São 2 fatores. O homem tende a engordar mais após o casamento e a mulher no pós-parto. Isso daí tem vários estudos que comprovam. Pode ser por uma oscilação e uma questão mesmo emocional do período que ela está passando, para a mulher junto à questão hormonal que ela está acontecendo no momento. Então, acho que o primeiro ponto é não se cobrar tanto nesse período para não refletir na sua saúde mental. Viver realmente esse momento que é único para a mulher, né, o pós-parto, a questão da relação com o bebê, e depois, com o passar do tempo, você poder olhar mais para si, né, com esse autocuidado de forma individualizada. A questão do açúcar, do doce em si, tem que ser tratado também. Existem estratégias alimentares. Não tem como eu pedir para um paciente que tem um vício por açúcar para ele tirar do dia para a noite. Então, tem estratégias alimentares, reeducação, que você vai fazendo essa transição do açúcar, colocando menos para o paladar dela, e com o passar do tempo ela mesma não vai tolerar tanto mesmo o doce. Igual um paciente que ama um chocolate ao leite e você pede no outro dia para ele comer um 70%. Ele vai ter uma aversão. Então, não é esse o caminho, né? Então, não é o extremo que vai funcionar. Mas a gente pode tentar abordar isso daí para poder melhorar, né? É o excesso desse açúcar que vai te inflamar e que vai te ocasionar doenças futuras, possivelmente. Então, quando você traz para o paciente a consciência que esse excesso de açúcar vem com essa inflamação corporal e pode vir a ter doenças crônicas no futuro, é muito mais mostrar para o paciente o dano. Então, quando ela começa a entender que aquilo ali pode vir a ocasionar doenças, a fazer mal, a gerar essa inflamação, é mais fácil do paciente começar a fazer escolhas mais saudáveis do que você só falar, para de comer doce. Não vai dar certo.
E esse é um processo, né? O emagrecimento, como a gente disse no início, ele é um processo e tudo tem que ser adaptado, né? A gente tem que iniciar, por exemplo, eu também amo doce. Então, eu sei que para tirar o doce de uma vez não é fácil, né? Como a senhora explicou, é passo a passo, né? Então, tudo na vida é esse processo, né? Não é diferente no emagrecimento. Lembrando que se a gente cortar tudo de uma vez, né? A gente vem aquela questão do efeito sanfona, né? Que você emagrece e depois você ganha tudo de novo. Isso é o que a gente falou no início, que é aquele círculo vicioso, né? Do retira e coloca, e aí às vezes isso vem gerando mais compulsão, tristeza por não estar conseguindo realizar o propósito. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado e estruturado. É isso aí, nós temos duas perguntas aqui lá do YouTube da Rede Serra Azul, que também está transmitindo o programa. A pergunta é do Nilvan: sou diabética e há mais de 14 anos. Onde a doutora atende? Todas as duas, elas atendem lá na Clínica Vitale. A Clínica Vitale, para quem não sabe, ela fica ali próxima de Ferran, frente ao Colégio Cenecista, na Avenida Rio do Ouro, conhecida popularmente. Próximo ali à Agroquímica, à Araguaia. E vou falar rapidinho o telefone: 3362-8658. Nesse número você consegue fazer agendamento tanto para a doutora Cíntia, endocrinologista, quanto também para a doutora Juliette, nossa nutróloga. E nós também tivemos a participação da Imaculada Conceição, que também está lá nos acompanhando lá no YouTube, né, na Rede Serra Azul. Ela fala: gostaria de saber se quem toma remédio de farmácia pode tomar remédio caseiros? Doutora, vocês podem explicar para a gente? O remédio caseiro depende, né, da procedência. A gente não sei a composição, a aquisição, onde foi comprado esse medicamento. Não tem, se tem fiscalização, vigilância, então não recomendo, tá? A gente recomenda os medicamentos que são regulamentados pela Anvisa, né? Que tem estudos científicos, que tem a bula, a posologia, né? O mecanismo de ação. Os medicamentos caseiros não tem, então não recomendo. Certo. Doutora Cíntia, a Marlene pergunta para a senhora: a diabetes, a gente fica com a boca salgada, a face inchada e muito sono acompanhado de dor de cabeça? Esses são alguns dos sintomas de quem tem diabetes? Ela quer saber, doutora. Marlene, não são sintomas típicos, tá? O diabetes, ele, inclusive no início do diabetes, ele é assintomático, tá? A pessoa tem um diabetes, não sente nada, às vezes sente uma fraqueza, que é inespecífico, né? E quando o diabetes ele começa a descompensar, e aí já aparecem os sintomas, que é emagrecimento, poliúria, porque a glicemia está muito alta, a pessoa começa a urinar muito, desidrata, daí aumenta a sede, né? Tem a polidipsia e emagrecimento. Então, esses são os sintomas típicos, tá? Inclusive, se tiver esses sintomas e verificar a glicemia e der superior a 200, já confirma o diabetes também, tá? Certo. Então, esses sintomas não são específicos, tá bom? Porém, tem que investigar o diabetes. Certo. Nós tivemos também outra participação da Jaqueline Dantas. Ela quer saber, doutora, ela é diabética, precisa tomar medicação? Sim. Inclusive, até no pré-diabetes, tem algumas situações que tem recomendação de tomar o medicamento, tá? Aquele pré-diabetes que tem glicemia acima de 110, a glicada acima de 6,3, já tem indicação, porque é de alto risco. Então, no diabetes, mesmo que já tenha doença, o tratamento é farmacológico. Lógico que tem também, né, abordagem de mudança de estilo de vida, faz parte e é essencial, tá? Mas tem que, inclusive, no diagnóstico a gente já pode entrar com terapia dupla, tá? E não é só usar um medicamento, tem indicação de 2, às vezes 3 medicamentos, vai depender do controle glicêmico, né? Se a gente vai conseguir colocar os valores dentro do alvo. Certo. Nós temos aqui a pergunta da Cris Reis Gonçalves. Ela pergunta para a doutora Juliette: o que a senhora fala sobre o topiramato para o controle da fome à noite? O topiramato, ele é uma medicação que é de classe de anticonvulsivante, também usado como estabilizador de humor, e tem vários estudos que comprovam
benefícios, né, também para pacientes com quadro de compulsão alimentar, de ansiedade, enfim, para poder diminuir essa vontade de comer. Mas abordagem individualizada, tanto ele quanto temos outras inúmeras estratégias que às vezes não vai abordar a parte da saúde mental, como os análogos da GLP-1, que hoje temos a Ozempic, Saxenda, entre outros. Então isso daí tem que ser avaliado no consultório para ver, mas que ele tem sim um benefício para esse sentido, ele tem. Sim, certo? Lembrando sempre que é importante, né, passar por uma avaliação. Sem dúvidas. Para saber se realmente ele vai ser eficaz, se vai ser bom. Correto. Às vezes não é só chegar na farmácia não, e comprar, né? Não, até porque ele é uma medicação de controle especial, né? Não é uma medicação que você possa usar de uso indiscriminado. Por exemplo, estou com uma dor de cabeça, vou lá e tomo uma dipirona. Não é bem assim. Então, a gente tem, sim, que ter essa responsabilidade para prescrever e para usar. Certo. A Luana Ribeiro, vamos aqui à nossa última pergunta, logo mais um intervalo, né? Luana Ribeiro, ela pergunta para a doutora Cíntia: como saber se meu diabetes do tipo 1, sempre tive essa dúvida, qual a diferença? Ela quer saber se o diabetes dela é do tipo 1. Sim. Tem algum método? Luana, tem sim, tá? Inclusive, quando você faz o diagnóstico, a gente tem que saber, né, se é o tipo 1 ou se é o tipo 2, tá? O tipo 1, ele normalmente aparece na infância ou na adolescência, tá? É um diabetes autoimune, então ele aparece de forma mais abrupta. Ele já vem com muitos sintomas, a criança ou adolescente já começa ali com emagrecimento de 10 quilos de forma rápida, tá? O tipo 2, ele é uma doença genética e está associado com os fatores ambientais. Normalmente aparece na fase adulta. E é aquele perfil de pessoas que têm sobrepeso, obesidade, são sedentárias, que têm história familiar de diabético na família. Normalmente o irmão, o pai, tio são diabéticos, tá? História de esteatose hepática. Então, normalmente, são esses pacientes que já têm uma síndrome metabólica, tá? Então, são totalmente diferentes, o mecanismo de ação da doença é diferente, o tratamento é diferente. O diabetes tipo 1 é exclusivamente tratado com insulina, tá? O tipo 2 é medicamentos orais e, se for necessário, a insulina também. Quero mandar um abraço aí para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí na transmissão ao vivo do Instagram da Clínica Vitale, Vilma Toledo, Rita Pires, a Eneurides, a COP, né, que é uma parceira aí da Clínica Vitale, a Carla Fernanda, Joel Frogoso, a Ângela, a Gabileia, né, a Gabriela lá da Gabileia, a Isabela Gomes, Tayane Gomes, né? O João Mário, o esposo da doutora Cíntia, está aí nos acompanhando. Minha cunhada, a Angla, a Yara. Todos vocês que estão aí, um forte abraço para vocês. Muito obrigada pela companhia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. E se você quer mandar sua pergunta, tirar suas dúvidas, aproveite, hein? Essa é a hora. Estamos aguardando vocês. O intervalo é rapidinho. Cuidar da sua saúde é o nosso alvo. Somos a Clínica Vitale. Atendimento humanizado, a melhor estrutura e o conforto que você e a sua família precisa. Somos uma clínica de imagem com especialidades médicas completas. Exames com equipamentos de última geração, com imagens 3D e profissionais qualificados. Nós da Vitale cuidamos de tudo para que você tenha o melhor atendimento em saúde de Porangatu e região. Clínica Vitale, Avenida Pedro Pereira Cunha. Agende sua consulta pelos telefones 3362-8658. WhatsApp 986339247. Vitale Saúde. Vitale Saúde. Somos a Rede Serra Azul, a maior rede de comunicação do Norte Goiano e Sul do Tocantins. Tudo começou em 1990, com a Rádio Nova Era FM. O tempo passou, crescemos, estamos inovando cada vez mais. E agora, somos Rede Serra Azul, uma empresa de comunicação. Nosso objetivo, levar até você a melhor informação, com profissionalismo e o melhor entretenimento, com muitos prêmios e descontração. Para isso, contamos com um time de profissionais dedicados. Nova Era FM,
Porangatu, 94,1. Nova Era FM, Barra Rosa, 95,9. Gospel FM, Porangatu, 105,9. TV Serra Azul, Portal Serra Azul. E agora, Nova Era FM, na cidade de Iruaçu, na frequência 99,5. Somos a rede Serra Azul. O nosso maior patrimônio é você. Volta ao vivo aí pelo canal 23.1, pelo YouTube da Rede Serra Azul, também pela Rádio Gospel, né, a Rádio 105, e pela transmissão ao vivo do Instagram da Clínica Vitale. Nós agradecemos, e pelo Facebook também, né? É isso aí, são muitas redes sociais, todos aí estamos tendo muitas participações. Estava aqui comentando com elas, o assunto, gente, está muito bom, o pessoal está mandando muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra data já para vocês virem finalizar, para esclarecer, porque é muita dúvida. E nós quero mandar um forte abraço para todos vocês e agradecer e já convidar para o próximo dia 17 de maio, que será a nossa próxima edição do programa Vitale Saúde. E eu já convido você a convidar mais pessoas para estarem nos acompanhando. Se você quiser mandar sua pergunta, participar, nós lá da Clínica Vitale sempre lançamos caixinhas de perguntas, sempre estamos passando informações para todos os nossos pacientes através do Instagram da Clínica Vitale. Se você ainda não conhece, convido você a conhecer, tá? É Clínica Vitale. Siga, nos acompanhe e fique por dentro de todas as suas dúvidas, tudo sobre saúde, nós esclarecemos lá no Instagram. Vamos voltar aqui, né, às participações. A Keila Ferreira, ela pergunta para a doutora Juliette: doutora, até quantos quilos a pessoa pode ser considerada obesa? Oi, Keila. Então, não é exatamente através dos quilos, né? Existe uma classificação que a gente faz através do IMC para que a gente possa definir se esse paciente tem um sobrepeso, tem uma obesidade. Então, vamos lá. O IMC acima de 30, ele já é considerado um paciente obeso, certo? IMCs acima de 40 já possivelmente pode ter uma indicação bariátrica, já é uma obesidade mais séria, mais severa. E de 25 a 30 é um paciente com quadro de sobrepeso. Então, é através dessa classificação que é feito. Olha, nós temos uma participação aqui muito importante, doutora Vaneide Glória, lá de Gurupi, tá assistindo. Essa é importante. Importantíssima, né, doutora? Um beijo, mãe. É isso aí, lembrando, né, que lá na Clínica Vitale nós fazemos o exame de bioimpedância, né? Você, a senhora faz, a doutora Cíntia faz, todos fazem esse exame que ajuda, né? Muito bem lembrado. Aproveito para falar, tanto eu quanto a Cíntia, nós fazemos a bioimpedância. Através desse exame, que ele é feito em consulta, a gente pode fazer sua avaliação do IMC, do seu percentual de gordura, e assim a gente pode definir realmente o seu nível ou não de obesidade. Certinho. Nós temos aí também a participação do Antônio Viana, que pergunta para a doutora Cíntia: sou diabético há 15 anos e o médico disse que vou ter que usar insulina. Estou com muito medo.
minha vizinha começou a usar e depois teve o pé amputado. O que ela pode fazer? O que ele pode fazer, doutora? Conta pra gente. É o medo, né? É o medo. Eu presencio muito isso no consultório. Os pacientes têm muito medo da insulina, associa a insulina com cegueira, com amputação. E nesses casos extremos, sua vizinha já ia evoluir para a amputação, não foi a insulina, tá? Pelo contrário, se tivesse iniciado o uso da insulina precocemente, teria mudado essa evolução do diabetes dela, tá? Então, não tenha medo. A insulina, ela é um medicamento excelente para tratar o diabetes tipo 2, inclusive, tá? E a gente pode usar ela como estratégia por um tempo curto ou de forma crônica, tá? Então, se é aquele paciente diabético que está com a glicemia muito alta, a glicada alta, o medicamento oral ele vai demorar a fazer efeito. Então, a gente lança a mão da insulina, que tem um efeito mais rápido, tá? E consegue controlar de forma mais rápida também e não perder tempo. Hoje a gente tem insulinas maravilhosas, né? Algumas disponíveis pelo SUS, tá bom? Então, são insulinas seguras, que têm risco menor de hipoglicemia, que tem uma duração maior, tá bom? Então, não tenha medo, procura um profissional para estar orientando, fazendo a prescrição de forma correta, tá? Porque isso é muito importante também. Eu vejo no meu dia a dia a utilização de insulina de forma muito errada, aplicando em horários errados, tá bom? Então, com orientação, é possível prevenir as complicações microvasculares e não chegar a esse ponto, né, de amputação. Certo, é importante, né? Quero mandar aqui um abraço para a Keila, que está nos acompanhando aí na transmissão. A Keila, o Glaucio, o William Noleto, um beijo para você. A Amanda Santos, a doutora Fabiola, a Beatriz Ferreira, enfim, a doutora Carolina, que está aí nos assistindo, todos que estão nos acompanhando. Um forte abraço para vocês. Nós temos aqui a pergunta da Aparecida Amorim, perguntou para a doutora Juliette. Pediu, na realidade, né, para falar um pouquinho sobre o efeito sanfona. Efeito sanfona, muito comum, né, acontecer, porque às vezes o paciente começa muito mais preocupado em perder aquela quantidade excessiva de peso do que em manter os bons hábitos. É o que a gente sempre tenta bater na mesma tecla, torna-se até repetitivo, porque se você não conseguir entender isso, o corpo nunca vai responder. Então, realmente pode ocorrer sim o efeito sanfona. Às vezes o paciente tem uma perda de peso expressiva e depois tem um reganho, volta aquele mesmo peso ou às vezes até um pouco mais, porque o seu corpo ele entra em um estado de defesa. Então, quando você perde aquela quantidade rápida de peso e depois você volta os mesmos hábitos a comer da mesma forma, ele entende que ele tem que se prevenir. Então, ele começa a absorver aquela gordura, que muitas das vezes vai para locais que a gente não quer, não deseja, principalmente gordura abdominal, né, que aí já pode ocasionar danos mais severos, e ele vai tentar se prevenir, absorvendo aquela gordura ali. Então, você tem que ter mais o pulo do gato de fazer uma constância, melhorar esses hábitos e deixar o seu corpo entender que aquilo ali é uma adaptação mesmo, que aquilo ali é para a vida e não ficar nessa montanha russa. Ora emagreço, ora como tudo que eu quero. Assim, realmente não tem como sair desse padrão, tá? Então, para quebrar esse ciclo, tirar esse padrão do efeito sanfona, tem-se que manter, sim, uma rotina de hábitos, e isso tem que prolongar ali por anos e anos para tirar aquela memória ruim, né, da célula adiposa. Certo. Pegando um gancho aí, uma das coisas que a gente orienta muito a fazer para evitar o efeito sanfona é fazer atividade física, né? O ganho de massa magra vai melhorar o metabolismo basal, consequentemente vai prevenir esses reganhos, tá bom? Então, investe na atividade física, não é só emagrecer, perder gordura, né, com dieta, medicamento, mas é também ganhar massa magra, para evitar aquela obesidade sarcopênica, né? Tem excesso de peso, mas tem baixa massa magra. Então, atividade física, ganhar músculo.
E como a senhora disse, né, às vezes algumas pessoas investem em medicações, mas a atividade física que, além do corpo, faz muito bem para a mente também, né? Nesse período aí de pandemia, eu acho que quem pratica uma atividade física consegue, né, estar mais relaxado, mais tranquilo, a ansiedade, né, menos. Acho que até mesmo é um tratamento que é muito receitado, né, para todos dentro do consultório, né, a atividade física. A atividade física é um medicamento. Trata melhor, controla melhor os índices glicêmicos, né? O paciente diabético, diminui a resistência insulínica. Então, aquele paciente que talvez esteja tomando 3, 4 tipos de medicamentos, a atividade física vai favorecer a redução da quantidade de medicamentos, tá? Então, é muito importante. Faça atividade física diariamente como medicamento. É como tomar banho, né? Todos os dias. Todos os dias fazer atividade física intensa, moderada, intensa. A recomendação é fazer 150 minutos por semana de atividade de moderada intensidade. Essa é a recomendação. E à medida que a Cíntia falou, é muito mais importante a constância, né, da atividade física do que você ir uma vez ou outra. E para o paciente que a gente volta da ansiedade, da compulsão, também é extremamente necessário que ali você vai achando ruim e volta sentindo-se bem, né, que é quando você recebe a endorfina, né, os neurotransmissores da sensação do bem-estar. Então, ela vai melhorar a questão de pacientes que têm problemas para insônia, problemas de ansiedade, controle de glicemia e tudo mais. Certo. Vamos aqui à nossa última pergunta. Infelizmente o nosso tempo, né, já esgotou. Gente, é tão curto. O assunto tá tão bom. Mas vamos lá, última pergunta, doutora Cíntia. A Priscila quer saber, ela é diabética. A glicemia dela, deixa eu só ver aqui. A glicemia dela, ela toma alguns remédios todos os dias. Deixa eu só procurar aqui, que agora eu me perdi. Tá. Minha glicemia em jejum só dá alta. Ela toma remédios todos os dias e aplica a insulina às 19 horas. Ela tem que aumentar a dose dessa insulina, doutora? Conta pra gente. É complicado falar aqui, né? O que fazer, a conduta exata, correta. Mas nessa situação, o uso da insulina dela, o horário já está errado, né? Eu acredito que ela esteja usando a NPH, ela falou? Então, a NPH, ela é uma insulina que é aplicada por volta de 10, 11 horas da noite, tá? É a última coisa que faz, aplicar a insulina. Por quê? Ela é para controlar a glicemia em jejum. E o pico de ação dela é depois de 8 horas. Então, aplica por volta de 10, 11 horas para fazer o pico pela manhã. E melhorar a glicemia em jejum. Então, ela está aplicando errado. E se ela aumentar a dose, vai causar hipoglicemia noturna, tá? Porque o pico, nesse horário que ela está aplicando, está sendo por volta de 3 horas da manhã. E aí ela pode ter hipoglicemia noturna. Então, tem que mudar o horário da aplicação e tá verificando as glicemias em jejum para saber se aquela dose está sendo suficiente. Certo. Só mais uma pergunta rapidinho, gente, rapidinho, porque essa pergunta é muito importante. O Thiago Henrique, ele pergunta para a doutora Juliette: fiz um exame e minha gordura visceral deu alta. O que significa? Eu acho que isso é muito constante também nos consultórios, né? Sim, tanto que a gente avalia também através da bioimpedância, né, esse nível de gordura visceral. A gordura visceral, ela é um quesito, para mim, assim, primordial de passar informações para o paciente, porque ela é uma predisposição a inúmeras doenças crônicas, né? Assim, ela predispõe ao infarto, predispõe a diabetes, predispõe a doenças metabólicas. E independente do que você faça de cirurgias, por exemplo, estética, plástica, você não vai resolver a gordura visceral, que é aquela gordura alojada às vísceras, aos órgãos internos. Então, tem mesmo que reforçar a atividade física, reforçar para poder retirar ao máximo os alimentos ultraprocessados, carboidratos simples, refinados, açúcares, porque é isso que predispõe esse aumento da gordura visceral. Então, reeducação alimentar essencial, junto à atividade física, você vai sim conseguir tanto a atividade como o cardio e a musculação, tá? Para poder melhorar essa questão e não ter essas doenças que podem vir associadas. Certinho.
Doutoras, muito obrigada pela participação de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós Tenho que agradecemos. certeza que nós conseguimos esclarecer em muitas dúvidas, né? O tema diabetes, assim, é um tema importantíssimo, e também obesidade, emagrecimento não fica atrás. São dois temas assim que nós sabemos, eu que estou lá na clínica sempre, a gente acompanha, é muito procurado, né? Boa parte dos pacientes, eles vão, né, em busca desse conhecimento. Agradeço muito pela participação, agradeço pela sua companhia, você que esteve aqui conosco, ligadinhos aí pelo Instagram da Clínica Vitale, pela Rádio Gospel, pelo Facebook da Rede Serra Azul, pelo YouTube também e no canal 23.1. E eu já convido você a anotar essa data, hein, porque dia 17 de maio estaremos aqui novamente com um tema muito importante. A gente vai definir aí, você que vai votar, qual é o tema que você quer ver aqui ao vivo no programa Vitale Saúde. Você que queira participar, é muito fácil. Basta apenas seguir o Instagram da Clínica Vitale, que nós vamos estar aí lançando caixinha de perguntas para você mandar a sua sugestão, mandar, né, a sua mensagem. E também aqui a Rede Serra Azul está sempre atualizando você aí de casa. Siga as redes sociais, tanto da Rede Serra Azul quanto da Clínica Vitale, que você ficará por dentro de todas as informações, tá bom? Eu aguardo vocês, agradeço pela companhia, desejo um excelente dia, uma excelente semana e até mais. Vitale Saúde. Vitale Saúde. Cuidar da sua saúde é o nosso alvo. Somos a Clínica Vitale. Atendimento humanizado, a melhor estrutura e o conforto que você e a sua família precisa. Somos uma clínica de imagem com especialidades médicas completa. Exames com equipamentos de última geração, com imagens 3D e profissionais qualificados. Nós da Vitale cuidamos de tudo para que você tenha o melhor atendimento em saúde de Porangatu e região. Clínica Vitale, Avenida Pedro Pereira Cunha. Agende sua consulta pelos telefones 3362-8658. WhatsApp 986339247.